biológico do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal. Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, gente! Tudo bem? Estamos chegando para mais uma boa prosa. É isso aí, William. Oi, pessoal! Todo mundo animado para o nosso programa? Aposto que sim! Afinal, toda semana a gente traz as novidades da pesquisa agropecuária para você. Marimbondo vem fazer sua casa em minhas asas, saias a marimbondo. E música gostosa, Selma! Marimbondo, composição de Marlui Miranda e Chico Chaves, interpretada por Sai Guarabira. Exatamente, William. Uma boa música para começar a nossa prosa de hoje. E sobre o que vamos falar, Selma? Fiquei curioso com essa canção, Marimbondo. Eu me lembrei dessa música que adoro, porque hoje vamos falar sobre insetos. Insetos muitas vezes são um grande problema em lavouras, hortas. Pois é. Muita gente vê os insetos apenas como pragas. E se você, ouvinte, também pensa assim, não pode perder toda a nossa prosa de hoje. Exatamente! Hoje vamos entender as relações que existem entre diferentes insetos e também entre esses bichinhos e o meio ambiente. É isso aí, Selma. Muita gente ainda não sabe que existem os insetos benéficos. Sim, William. E não estamos falando apenas dos polinizadores, como as abelhas, que são tão importantes para as plantas. É verdade. Temos também os chamados inimigos naturais dos insetos considerados pragas. Eles são inimigos das pragas, mas são nossos amigos. Na natureza existe muita sabedoria, não é, William? Demais, Selma. Nos ambientes naturais, os seres interagem e se sustentam, produzindo em colaboração mais vida. Alguns insetos podem prejudicar uma planta, mas outros podem controlar as populações das chamadas pragas e impedir que elas destruam as plantações. Ou seja, a própria natureza nos oferece elementos para o manejo das lavouras. É verdade, William. Mas para contar com essa ajuda dos insetos benéficos, precisamos estar atentos. Isso mesmo! E assim podemos favorecer o chamado controle biológico conservativo. Mas para entender melhor tudo isso, vamos a Sete Lagoas, Minas Gerais, ouvir as explicações do pesquisador Walter Matrângulo, da Embrapa Milho e Sorgo. E para conversar com Walter, a jornalista Marina Torres já está a postos. Acompanha aí. Um dedo de prosa. Olá, Walter. Antes de mais nada, eu gostaria que você nos explicasse o que é o controle biológico conservativo. O controle biológico conservativo consiste em criar um ambiente que favoreça a vida de inúmeros insetos que colaboram com a produção agropecuária. No nosso quintal, na nossa roça, temos muitos insetos que sobrevivem e multiplicam-se se alimentando de outros insetos. O controle biológico conservativo é uma técnica que deve ser utilizada por quem optar por sistemas produtivos de base ecológica. Para aplicarmos o controle biológico conservativo em nossa propriedade, temos que considerar dois pontos principais. Em primeiríssimo lugar, conhecer os principais insetos agentes de controle biológico nativos, e que são muitos. Muitos insetos nativos são importantes agentes de controle biológico de outros insetos. O segundo ponto é o manejo da paisagem. O que podemos fazer para beneficiar os muitos agentes de controle biológico nativos? Conhecer as plantas da região é um ponto fundamental. Em que época estão as flores? Temos flores o ano inteiro? Néctar e pólen são alimentos para muitos desses amigos naturais, os agentes de controle biológico nativos. Manejar a paisagem é isso. Se tiver matas, vamos protegê-las. E se não tivermos matas, vamos plantá-las. E quais plantas serão mais favoráveis para a recomposição florestal? De preferência, as da região ou do bioma. Ou seja, o controle biológico conservativo depende da biodiversidade local, dos insetos e das plantas. Está aí uma tecnologia que, sem o conhecimento e participação do agricultor e do agricultor, não vai dar certo.
Os insetos estão em nosso planeta há mais de 400 milhões de anos. A agricultura existe há pouco mais de 10 mil anos, ou seja, temos muito que aprender com eles. Representam mais de 70% de todas as espécies de seres vivos. Eram tantos insetos que alguns insetos se especializaram em se alimentarem de outros insetos. Será que nós chegaremos lá? Alguém aí comeria um inseto? E com temperinho? Bom, marimbondos comem insetos, joaninhas comem muitos pulgões e lagartinhos e ovos de outros insetos. Comer inseto? Isso aí não, hein, Selma? Pois é, William. Mas é muito interessante saber que alguns insetos se alimentam de outros e ajudam a proteger as plantas. Vamos então saber como podemos contar com essa ajuda dos inimigos naturais. Confira a continuação da prosa com o pesquisador Walter Matrângulo. Ele explica o que a gente pode fazer para favorecer o controle biológico conservativo. Para favorecer o controle biológico conservativo, é preciso conhecer os insetos agentes de controle biológico nativos, que são muitos. Entender um pouco mais da ecologia desses organismos. É importante melhorar as condições de vida desses organismos, alterando a paisagem da sua propriedade para que ali vivam e se reproduzam. Muitas vespinhas depositam seus ovos dentro dos insetos ou mesmo dentro de ovos de outros insetos. Essas vespinhas alimentam-se de néctar e pólen. O famoso bicho da goiaba, por vezes, tem dentro do seu corpo larvas de vespinhas que se alimentam da parte interna do bicho da goiaba, como fazem alguns vermes no nosso corpo, bicho de pé, lombriga. Bom, a larva da mosca da goiaba, que está parasitada, acaba morrendo e não surge outro adulto de mosca das frutas. E assim teremos menos moscas das frutas para comer as nossas goiabas. Mas é sempre bom lembrar que na fase imatura, a vespinha que está dentro do bicho da goiaba come a larva da goiaba, mas na fase adulta voa e quer néctar e pólen. E o que fazemos quando ficamos sabendo que as joaninhas, além de pulgões e outros pequenos insetos, também comem pólen? Com o pólen, as joaninhas terão maior vigor, voarão mais longe, serão mais férteis e viverão mais, podendo multiplicar-se e continuar ajudando a manter a lavoura mais saudável. Para favorecer a população de joaninhas, é importante proteger e multiplicar plantas que produzem pólen ao longo do ano todo. Cortar açapeixe, por exemplo, não é uma boa ideia, ele produz muito pólen. Um parênteses sobre as plantas produtoras de néctar e pólen. Eu conheço uma planta nativa do Cerrado, que é a cratilha, que tem muitas flores de maio a setembro. É uma época seca aqui no Cerrado Mineiro. Quer dizer, ela é boa para as abelhas, e para as joaninhas e para os outros bichinhos. Vocês devem conhecer plantas nativas boas de flores aí na sua região. Praticando o controle biológico conservativo, retribuiremos os favores das nossas amigas naturais, as joaninhas, as tesourinhas, as vespinhas. Tratando a natureza com gratidão, a Mãe Terra sempre nos trará fartura. Que interessante! Como diz o ditado, uma mão lava a outra. Verdade, William. A gente recebe muito da natureza. E se cuidamos do ambiente e favorecemos os insetos benéficos, eles nos ajudam no controle das pragas. Mas eu fiquei pensando uma coisa. Com tantos insetos por aí, como saber quais são os agentes de controle biológico? Boa pergunta, William. É muito importante saber reconhecer quais insetos podem prejudicar as plantas e quais são os inimigos naturais. E como podemos aprender a identificar? Bom, existem vários materiais que ajudam a conhecer os insetos. A Embrapa mesmo tem muitas publicações com fotos e informações. Então o pessoal pode consultar no portal da Embrapa? Pode sim. É só acessar na internet embrapa.br e clicar em Biblioteca. Aí aparece a opção Busca de Publicações. Se você escrever lá Inimigos Naturais, vai encontrar diversos materiais de consulta. Que bacana, Selma! Já fiquei curioso para pesquisar. E existe também um jeito bem simples de ter acesso às informações sobre os insetos no seu celular. Nossa, mesmo? E como? Já vamos saber. Quem conta pra gente é a pesquisadora Alessandra de Carvalho, da Embrapa Agrobiologia, que fica em Seropédica, no estado do Rio de Janeiro. Pitacos da Hora. Sabemos que reconhecer os insetos benéficos no campo, em meio a tantos insetos presentes nas plantações, não é uma tarefa fácil, embora muito importante para o sucesso do controle biológico conservativo.
Por isso, a Embrapa criou o Guia INAT para auxiliar o agricultor nessa tarefa. Ele é um aplicativo para celulares e tablets, no qual você pode acessar imagens e informações sobre os agentes naturais de controle de pragas no campo e na palma da mão. É bom lembrar que, uma vez instalado, não é preciso mais sinal de internet para ter acesso a tudo isso. Simples e prático. Que bacana essa dica da pesquisadora Alessandra de Carvalho, hein, Selma? Quero baixar esse aplicativo, hein? Como é que eu faço? É fácil. O aplicativo é gratuito e está disponível na loja de aplicativos Google Play. É só buscar Guia INAT, que se escreve I-N-N-A-T. INAT. Já vou baixar e começar a conhecer os insetos que são agentes naturais de controle de pragas. E por falar em conhecer insetos, o pesquisador Walter Matrângulo tem um caso curioso. Vamos ouvir? Favas contadas. Nas rodas de conversa com agricultores e agricultoras em Minas, quando o assunto é controle biológico, eu sempre apresento fotos de insetos que comem outros insetos. Quando eu mostrava as fotos do bicho lixeiro, é um nome que a gente tem para esses bichinhos nas publicações técnicas, né? Bicho lixeiro. Algumas vezes os agricultores comentavam que seus pais chamavam por bicho da fartura ou bicho do mantimento, o mesmo bichinho. Nunca ouvi ninguém da área de entomologia, né, que é a ciência que estuda os insetos, falando esses nomes. Pode ser que os mais antigos percebiam que quando aparecia esse inseto na lavoura, a produção era boa. Pode ser também que pelo fato do bicho da fartura carregar restos dos insetos que ele comeu nas costas, eles identificavam como um bicho do mantimento, como se estivesse carregando a comida nas costas. Bom, o certo é que existe muito conhecimento importante e todos nós ainda temos muito a aprender com os insetos. Que legal, Selma! Vários nomes para o mesmo inseto. Bicho lixeiro, bicho da fartura, bicho do mantimento. Bacana, não é, William? Esse assunto é muito interessante. Então vamos passar os contatos para quem quiser saber mais sobre controle biológico. Anote aí o número da Embrapa Milho e Sorgo. O DDD 31, o telefone é 3027 1164. Não conseguiu anotar? Então vou repetir. DDD 31, telefone 30 27 11 64. Antes de encerrar o programa de hoje, nós temos uma pergunta para você. Você sabia que o seu programa Prosa Rural já dispõe de um aplicativo para celulares e outros dispositivos com o sistema Android? Pois é, agora os agricultores e as emissoras de rádio parceiras podem selecionar os nossos programas por assunto e região. E ainda podem compartilhar os conteúdos. E com esse aplicativo você também pode ouvir a Rádio Embrapa Prosa Web, que toca 24 horas por dia informações do interesse de quem vive e trabalha no campo. Para tanto, basta baixar o aplicativo Prosa Rural através da Play Store do seu aparelho celular, tablet ou outro dispositivo, desde que ele contenha o sistema Android. E se você já achou legal, se liga que agora vem a melhor parte. O aplicativo Prosa Rural é gratuito. Isso mesmo, totalmente gratuito. Baixe agora mesmo e tenha as melhores informações do meio rural sempre na palma da sua mão. Então é isso, minha gente. A prosa está muito boa, mas o nosso tempo chegou ao fim. Obrigado pela companhia. E até o próximo programa, nesta mesma sintonia. Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Marina Torres. Edição, Jorge Macau. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Coordenação de produção, Eduardo Pinho. Conteúdo, Embrapa Milho e Sorgo.